A Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo e o Núcleo de Preservação da Memória Política apresentam o novo Memorial da Luta pela Justiça, Advogados Brasileiros contra a Ditadura. Este prédio aqui é o prédio da auditoria. É o prédio do sofrimento, da dor, da lágrima. Era um desespero quando a pessoa era presa, mantida incomunicável. As famílias chorando. Isso aqui é uma casa do choro. Era uma casa da ditadura. Eu defendi mais de 500 perseguidos políticos e posso testemunhar todas as violências que foram praticadas neste prédio. Todas as vezes que eu adentro a esse espaço, eu vejo nas paredes nossos antepassados, nossos operários, nossos jornalistas, nossos estudantes que aqui passaram, que pereceram na ditadura. Esse prédio é a parte mais visível do sistema repressivo de justiça que havia no período da ditadura militar. Nessa casa as paredes gritam liberdade, as paredes gritam liberdade. Esse prédio é muito simbólico de uma época em que não havia justiça no Brasil. As sentenças aqui eram todas feitas anteriormente ao dia do julgamento. Aqui não existia justiça, muito menos o Superior Tribunal Militar. Aqui existia processos viciados com base em confissões obtidas mediante interrogatórios, tortura, que conduzia os interrogatórios, e mediante testemunhas que vinham para mentir, não é? E para contar inverdades. Mas que corte funcionava aqui? Uma corte militar. Esses militares eram escolhidos entre as forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, e vinham para cá, e se postavam com um Conselho de Justiça. Nós éramos julgados por um conselho de guerra. Era formado por um juiz civil e 4 militares que não eram nem advogados nem juízes. Os juízes auditores eram juízes que obedeciam, cumpriam uma regra, uma formalidade para dar a aparência de legalidade a uma condenação. Muitos dos militares que participaram dos conselhos de auditoria, dos conselhos de justiça, eram ao mesmo tempo funcionários e atuantes do DOI-CODE. Ali torturavam e aqui julgavam. Não tínhamos habeas corpus, havia o ato institucional número 5, havia a institucionalização da tortura, a criação dos DOI-CODES e a repressão generalizada. Não importava se a acusação que ele tivesse sobre ele fosse crime ou não. Eles não ligavam para isso, eles condenavam mesmo. Eles inventaram uma fase militar antes do inquérito militar, eles mudaram todo o processo penal da ditadura. Presos políticos eram estudantes,
trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, professores, intelectuais, artistas. Os religiosos foram perseguidos, presos e torturados. Os jornalistas foram perseguidos, presos e torturados, levando até a morte. Aqui eu fiz a denúncia de que os militares mataram Vladimir Herzog. Por incrível que pareça, um dos poucos lugares que você podia falar a verdade era na auditoria de guerra denunciando ou na OAB também denunciando. Tivemos clientes que foram mortos na tortura. Nós somos advogados do Olavo Hansen. Eu fui para o DOPS procurá-lo. Quando eu cheguei no escritório, os pais dele estavam lá dizendo que tinham comunicado que ele estava preso. Como é que você chega para um pai e diz, não está na lista de presos? E o pai diz assim, mas telefonaram lá em casa dele que ele está morto. Nos anos de chumbo, nos anos mais difíceis da repressão, onde as pessoas estavam amedrontadas, aqui, nesse espaço, se registrava isso, que havia tortura no Brasil, que havia prisões ilegais, que pessoas eram desaparecidas. Esse local é sagrado pela presença das pessoas que se insurgiram contra a ditadura. A gente usava a tribuna para fazer denúncia, inclusive porque sabia que a imprensa internacional daria eco às denúncias que a gente fazia. São instantes que nós vivemos muito difíceis, mas que, na realidade, marcam um momento importante da história da justiça brasileira e da advocacia brasileira. A atuação dos advogados em defesa dos presos políticos salvou muitas vidas. E era quase uma garantia de vida para eles ter alguém batalhando, pedindo por eles, peticionando por eles. Os advogados denunciavam e tentavam demonstrar para as gerações presentes, então, que havia um estado de exceção no Brasil e era importante ocupar todos os espaços políticos. Os advogados de presos políticos eram aqui 10, 15, aqui em São Paulo no máximo. Praticamente atuavam sozinhos e eram também reprimidos. O Edival foi preso. Fomos detidos por elementos do DOI-CODE, já levamos umas porradas de apresentação. Fomos levados e nós fomos processados sob a alegação que no meu escritório se procedia uma tentativa de unidade da esquerda. Nós fomos presos por estar advogando para preso político. Os advogados de São Paulo foram detidos, encaminhados por onde? Invadiram o nosso escritório, nos prenderam, levaram para o DOI-CODE e nos trancanfiaram nas celas onde os presos eram torturados e até mortos. Advogados e advogadas tiveram um papel extraordinário de defender frente à injustiça ou arbítrio as posições do Estado Democrático de Direito e, no final, triunfaram. Neste prédio estiveram Heleno Fragoso, Sobral Pinto, Rosa Maria Cardoso, todos os grandes advogados criminalistas do Brasil. Raimundo Pascoal Barbosa seria, sim, junto de outros tantos vivos ou mortos, que lutaram pela libertação, que lutaram pela justiça social. Aqui em São Paulo, Cid Vieira e a OAB e seus conselheiros, a Comissão de Prerrogativa, defendiam os advogados. Lembro também do Mário Sérgio Duarte Garcia, que foi um grande presidente. Ele exigiu a apuração das prisões ilegais e foi ao Rio de Janeiro, onde era a sede do Conselho Federal da Ordem, também pedir que o Conselho Federal viesse junto a pressionar as autoridades para a apuração dessas prisões ilegais. Não raro presidentes da Ordem dos Advogados foram presos no exercício da sua presidência, mas continuaram sua luta. E isso fez com que a categoria dos advogados fosse reconhecidos pela sociedade brasileira como um bastião de resistência e elevada a profissão como uma garantia constitucional do Estado de Direito. Esse prédio foi cedido à OAB de São Paulo para que aqui fosse feito um memorial em defesa da justiça, em homenagem àqueles combativos advogados e advogadas que atuavam naquela época. Aqui estaremos construindo a memória da democracia, um
Memorial da Luta pela Justiça. O memorial é de suma importância para a justiça de transição no Brasil e está captando recursos para sua criação através da Lei Rouanet, o que permite dedução integral do valor do imposto de renda do patrocinador. A obra do novo Memorial da Luta pela Justiça segue um plano de museologia e qualificação arquitetônica que irá restaurar e ampliar o prédio da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, onde funcionaram as auditorias militares. Ao entrar, o visitante será conduzido por um corredor, o mesmo por onde entravam os réus. Na parede verá projetados os seus nomes, acompanhados dos nomes de seus advogados de defesa. Nos fundos do prédio, a atual sala de guarda será preservada e haverá um mural artístico com os rostos de desaparecidos políticos. No térreo, um novo auditório será construído com capacidade para 100 lugares. No piso superior, uma área de convivência com terraço coberto e café dará vista para um ipê amarelo, árvore símbolo do Brasil. Planejado com plena acessibilidade, o memorial terá elevadores para os 2 andares superiores. No primeiro piso do memorial, haverá salas temáticas com exposições permanentes que mostram a atuação dos advogados na luta contra a ditadura através de instalações com recursos multimídia. Na sala da Linha do Tempo, o visitante será introduzido ao tema da justiça no Brasil. Na sala dos testemunhos, vídeos com relatos dos advogados de defesa poderão ser acessados com interatividade. Na sala do juiz, o visitante terá acesso a documentos e informações dos processos. E na sala dos julgamentos, que será restaurada em todos os detalhes originais, o visitante irá vivenciar em tempo real como se davam os processos de julgamento. O segundo piso terá a Sala da Cultura, com projeções 180 graus que trazem áudios, músicas, fotos e trechos de filmes da cultura de resistência. E também salas para administração, exposições temporárias e oficinas educativas. Memorial da Luta pela Justiça, um espaço idealizado para ser frequentemente visitado, principalmente para os jovens, para as crianças, para compreender a história do nosso país e a importância da nossa democracia. E também servir de palco de debates constantes, apresentação de filmes e peças de teatro e de discussões sobre temas ligados à democracia. A Ordem dos Advogados de São Paulo tem se dedicado a transformar este prédio num centro de memória vivo para que os advogados possam contar a sua história. Esse é um monumento que tem que ser preservado, porque eu entendo que a justiça é luta, o direito é luta, e essas lutas se travaram nesta casa. Esse memorial tem uma função de marcar a presença deste passado que nós vivemos para que o futuro não reproduza todas as violências que foram praticadas. É preciso manter essa memória viva para que no Brasil nunca mais ocorra isso. Tem que ficar para a história o que nós vivemos. Não só aqui em São Paulo, os advogados do Rio, os advogados de Salvador, do Brasil inteiro. Todas as pessoas de bem desse país comprometidas com a democracia não aceitem nunca mais a volta de um regime autoritário. Este memorial é um memorial para a democracia. Para a sua criação estiveram juntos o Serviço Patrimônio da União, o Ministério Público Federal, os presos através do núcleo de presos políticos. O Memorial da Luta pela Justiça fará parte em São Paulo de um roteiro da memória. Espaços que são mantidos e preservados para que a juventude, aqueles que não viveram aquele período, possam conhecê-los. Quanto mais puder abrir espaço de memória, coisa que no Brasil não é valorizado, é importante. Quem vier aqui vai ter todas as informações sobre o que existia de justiça militar na época, o que era a justiça militar, como eram tratados os presos políticos e em que contexto estava inserida essa justiça. Preservar uma memória para que todos saibam que para se viver
O ser humano precisa de liberdade. E quando um garoto perguntar o que é essa casa, o pai vai responder porque ele sabe. Aí moraram os guardiões da liberdade. Memorial da Luta pela Justiça. Advogados brasileiros contra a ditadura. Para ser um patrocinador cultural com dedução integral do imposto de renda, entre em contato conosco. A Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo e o Núcleo de Preservação da Memória Política agradecem a sua participação.